Olá, eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje eu vim trazer para vocês os melhores do primeiro semestre. Antes de começar com o vídeo, eu gostaria de deixar para vocês aqueles velhos recadinhos de sempre. Se inscrevam aqui embaixo se ainda não forem inscritos. Deixem um like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse conteúdo, isso ajuda a entender que vocês gostam do vídeo e o YouTube vai divulgar para mais pessoas. Deixem aqui nos comentários também quais foram os melhores do primeiro semestre para você, o seu livro favorito, o que você mais gostou, 5 estrelas, 4 estrelas, o que vocês acharem melhor, tá? Mas então é isso, vamos lá. Metade do ano tá aí e eu resolvi trazer para vocês as minhas melhores leituras de janeiro até final de junho, tá? Então eu vou lançar esse vídeo. Tô lançando agora esse vídeo no comecinho de julho, né? Porque eu esperei eu terminar o mês de junho para ver se não ia ter mais nenhuma leitura para eu encaixar aqui nesse vídeo, tá? Eu separei os livros de nota 4,5, 5 estrelas e favoritos, tá? E eles já deram uma quantidade mais ou menos bacana para trazer aqui para vocês. Eu poderia acrescentar os de 4 estrelas também, mas aí ficaria uma quantidade de livros muito grande e eu ficaria conversando com vocês sobre eles até amanhã, tá? Eles estão em ordem de leitura. Obviamente, se um livro for 5 estrelas e eu li no começo do ano, ele vai estar mais pro final da lista, tá? Mas eu tentei montar mais ou menos de janeiro, seguindo a ordem dos meses, tá? Então é isso, vamos começar com a lista, tá? Que ela tá um pouquinho grande e eu não quero demorar, tá? Outro recadinho que eu queria deixar pra vocês antes de começar a falar dos livros aqui é que na nossa descrição sempre tem o nosso link de compra da Amazon. Se vocês se interessarem por qualquer livro mencionado aqui neste vídeo ou queira comprar qualquer outro item, né, podem usar esse link aqui na descrição. Vocês não vão pagar nada mais por isso e a gente ganha uma pequena comissão sobre essa venda, tá? No momento, a nossa única fonte de renda aqui do canal, tá? Então é isso. Vamos lá, sem demoras, começar com esta gigante lista de melhores do primeiro semestre. Eu vou começar trazendo aqui, então, primeiro, os livros que foram 4 estrelas e meio, tá? E por incrível que pareça, foi o primeiro lido do ano, tá? Que é Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. Esse livro eu li na versão da Tag Inéditos, ele foi o livro de novembro. Acho que foi o livro de novembro da Tag Inéditos, tá? Do ano passado. E esse livro, ele é um suspense e ele conseguiu, assim, me enganar direitinho do começo ao fim da história, tá? No início, eu pensei que seria aqueles livros que a pessoa viveria o mesmo dia várias vezes, logo que começou a história e como que foi o começo dela. E eu não gosto de livros assim, eu não sei porquê, não me pega, eu acho cansativo, eu acho chato. Porém, eu comecei pensando que seria isso e já falei assim, ai caramba, a primeira leitura do ano já vai ser uma bomba. E quando eu entendi que na verdade não era isso, na verdade a personagem aqui principal, que é a mãe do rapaz, né, do assassino, ela vai voltando no tempo. Cada dia que ela acorda, ela volta um pouco mais no tempo, para ela entendendo as situações, o que tá acontecendo, o que levou a decisão do filho de matar essa pessoa. Então, ela vai voltando cada vez mais no tempo para ver se ela consegue reverter essa história e impedir que o filho dela seja preso. E assim, foi um suspense que tipo meio que explodiu a minha cabeça, porque eu não lembro de ter lido nada parecido com isso. Na verdade, suspense eu li muito pouco e eu preciso realmente aumentar essa lista. Então, na questão de suspense, eu não lembro de ter lido nada parecido com esse plot desse livro. E eu gostei muito. O que me impediu de dar 5 estrelas foi porque em algumas partes do livro eu achei que ficou muito mais do mesmo, sabe? Ela voltava num dia, não acontecia nada, voltava mais um dia, não acontecia nada, até que ela começou a voltar mais ainda no tempo e aí as coisas foram se conectando e ao longo do livro eles vão deixando várias pontas para que você, leitor, possa também participar dessa conexão e achar os pontos e comparar e achar talvez quem seja o culpado, né? Então eu gostei bastante, foi uma leitura bem satisfatória. Eu tô adorando entrar nesses livros de suspense, então assim, se vocês têm indicações de livros que vocês adoram, deixa aqui também nos comentários, porque eu quero muito
ler mais esse gênero, porque até agora todos que eu li eu gostei bastante. O segundo livro que eu vou falar aqui, que também foi 4,5, foi O Príncipe Serpente, da Elizabeth Hoyt. Ele é a conclusão da trilogia dos príncipes. E na verdade eu gostei muito da trilogia completa, tá? Mas esse daqui foi o que eu li esse ano, tá? E eu gostei bastante. Eu gosto muito de como a escritora aqui, ela tira as mulheres, ela tira os personagens daquela caixinha que a gente já tá acostumada aos romances de época, tá? Então, achei bastante bacana toda a trilogia. Aqui a gente vai acompanhar a Lucy. A Lucy, ela é uma protagonista feminina que ela mora junto com o pai. O pai, ele foi capitão da marinha, né? E agora mora só os dois na casa, porque o irmão também tá em missão. E um dia ela está voltando para casa dela na carruagem e ela acaba encontrando um homem caído no chão, totalmente nu. E ela vai ver se ele tá vivo, né? E quando ela descobre que ele tá vivo, ela resolve levá-lo para casa e cuidar dele, né? Para que ele possa se restabelecer e ficar bem de saúde. A gente vê lá já de início que quem manda na casa dela, na casa da família dela, é ela, né? O pai dela só finge que manda, né? Mas ela que sempre acaba tendo a palavra final. E esse cara pelado que ela encontrou no meio da rua é o Simon. Depois que ele acorda, ela descobre que ele é um visconde. E na verdade ele sofreu uma tentativa de assassinato. E ele precisa logo sair da casa dela para que ela não corra nenhum risco, porque ele sabe que ainda estão atrás dele, por causa de uma vingança que ele quer fazer pelo seu irmão, tá? A gente percebe que o Visconde, ele tem muitos traumas do passado, que ele precisa aprender a lidar, e meio que os dois acabam se apaixonando e um vai ajudar o outro, né? Muito mais a Lucy ajudar o Simon com os seus traumas do que o Simon ajudar a Lucy, mas é um romance bem, assim, bacana, onde a Lucy, ela sabe o que ela quer e ela vai atrás e ela quer descobrir o que o Simon esconde e ela segue ele pra tudo quanto é lugar, até então que eles resolvem se entender e ficarem juntos, tá? Então é mais um quê da trilogia que eu gostei do que tipo, só desse livro, mas aqui eu trouxe ele pra simbolizar porque foi o que eu li esse ano. O terceiro livro vai ser mais um romance de época, que eu já falei muito dele aqui pra vocês, que é Como Se Casar com o Marquês, da Julia Quinn. Ele é o segundo livro da duologia Agentes da Coroa, e esse livro ele se tornou um 4,5, muito por causa da Lady Dunbury, que ela é uma das 3 protagonistas dessa história, e assim, esse livro é completamente divertido, arranca boas risadas do começo ao fim, tá? Aqui a Lady Dunbury, ela meio que quer dar uma de casamenteira pro sobrinho dela, então ela arma todo um esquema muito que você nem espera, e tudo começa com ela chamando o sobrinho dela pra casa, porque ela diz que ela está sendo chantageada e que ela quer que ele descubra quem está chantageando ela com o segredo do passado. Só que ela pede que ele vá disfarçado como administrador da casa, né, como novo administrador da casa, porque ninguém pode saber que ele é o sobrinho dela e que ele tá investigando essa chantagem, tá? Em contrapartida, a dama de companhia dela é uma moça que acabou de perder os pais, e ela tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos dela. E é uma pessoa que está precisando muito de dinheiro, porque só o salário dela como dama de companhia não consegue sustentar uma casa de 4 pessoas e nem mandar o irmãozinho dela mais novo para Eton, né? Que é a escola onde vai construir um futuro brilhante para esse menino, tá? A partir do momento em que o James e a Elizabeth se encontram, é tudo ladeira abaixo, tá? A história, ela se torna cômica, é uma risada atrás da outra, uma situação fora do comum, sabe? Eu acho que a Julia Quinn, ela acertou muito no tom desse livro, tá? Então, e a Lady Dunbury, ela é maravilhosa, né? Quem acompanha ela desde Bridgerton, ela sempre aparece em uma história ou outra ali da Julia Quinn, que passa nesse mesmo universo, porque a Julia Quinn, ela meio que conecta uma história na outra, sabe? As famílias dos livros são geralmente as mesmas, né? Elas sempre aparecem em todos os livros, então eu acho bem bacana essa conexão. Aí temos, então, Match Imperfeito, da Sandia Menon, que é o encontro de Dimple e Rishi. Aqui a gente vai acompanhar 2 jovens que estão indo para a faculdade e que eles meio que foram prometidos a um casamento arranjado pelos pais dele, porém só um dos 2 sabe de todo esse esquema, enquanto o outro é completamente
perdido e não sabe de nada do que tá acontecendo. E quando descobre, a primeira coisa que faz é tentar se afastar, porque ela não quer dar esse gostinho pros pais. No caso, a Dimple, ela só quer ir pra faculdade, construir uma carreira brilhante. Ela não passa pela cabeça dela se casar, construir uma família, pelo menos não no momento, tá? E é uma coisa que a mãe dela sempre insiste muito, né? Inclusive, ela quer que ela vá pra faculdade pra conhecer alguém, pra formar uma família, tá? Com o tempo, a Dimple e o Rishi, eles estão fazendo lá o mesmo curso, né, na conferência InsomniaCon. Eles estão participando dessa mesma conferência e eles vão acabar sendo duplas para esse projeto. E com o tempo, a Dimple vai conhecendo o Rishi, vai percebendo o quanto ele é uma pessoa muito boa, vai começando a desenvolver sentimentos por ele, tá? Mas ao mesmo tempo em que ela fica muito reticente, porque ela não quer se entregar a esse sentimento, ela não quer casar, ela quer viver a vida dela, a carreira profissional dela, ela não quer se prender a ninguém. Mas ela vai vendo que isso é muito certo, sabe? O relacionamento deles é muito certo, é algo que tinha que acontecer. A gente vai ver muito aqui, enquanto a Dimple tá lá querendo viver a vida dela, construir a carreira dela, seguir o caminho que ela escolheu. O Rishi, ele é muito moldado pelas expectativas dos pais. Então ele tem um sonho, ele tem uma vontade, porém como os pais não aprovam, não acham que isso é o futuro dele, ele meio que acaba querendo seguir o caminho que os pais escolheram e deixar o sonho dele de lado. E a Dimple meio que vai ajudar ele também a trabalhar isso, né? Então, assim, é muito bacana todo o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento desses dois jovens aqui no livro. E o romance é bem fofinho, bem leve, bem divertido. Eu acho que vale muito a pena fazer a leitura. E também a gente tem um pouquinho da cultura indiana apresentada aqui nesse livro de uma forma muito leve, bacana, não de uma forma muito pesada, porque através de outras leituras a gente conhece outro lado da Índia, mas aqui eu achei que foi apresentado para nós de uma forma muito tranquila e gostosa de ler, tá? Agora vamos pro último, que foi 4,5, que foi Rainha das Chamas, da Laura Sebastian. É a conclusão da trilogia de Princesa das Cinzas. E esse livro, eu vou dizer que assim, ele se tornou um 4,5 muito pela finalização da trilogia, da história, e porque quanto à história, eu achei muito parecido com o primeiro e com o segundo, sabe? Tipo, eu achei que eu esperava mais da série, da história, dos personagens, mas como conclusão, eu achei que essa história foi muito boa, tá? Aqui a gente tem a rainha Teodosa, que é a rainha de Ástria, né? Lutando para que ela consiga reconquistar o seu povoado e poder reinar, né, o seu povo de forma justa e de forma contrária ao que os calofaxianos lideram através do medo, né, de opressão. Então a gente vai acompanhar todo o fim dessa jornada, né, da Teodósia para chegar até Ástria e comandar o seu povo. E a gente vai ter um romance que não é muito focado, então não tem muitos pontos assim que se trata do romance, porque o foco da escritora, pelo que eu entendi, não é o romance, mas ela colocou ali, acho que muito para agradar também os leitores. A gente tem a intenção de um triângulo amoroso, mas que é resolvido de uma forma muito justa, muito sensata. Então eu acho que foi uma conclusão justa e digna para essa trilogia, em que eu acho que para mim esse livro salvou toda a história, tá? Porque o primeiro e o segundo para mim deixou muito a desejar, tá? Então é isso. Finalizando aqui os 4,5 estrelas. Eu vou começar agora com os 5 estrelas, tá? Aí os 5 estrelas, eles são divididos em só 5 estrelas e 5 estrelas e favoritos, tá? Eu também vou fazer essa divisão aqui pra vocês. O primeiro livro, 5 estrelas, foi um e-book que eu li, vou deixar a capinha aqui pra vocês, que chama Remédio Rocket Science, da Susannah Nix. E esse livro, gente, foi completamente surpresa pra mim. Eu peguei ele de forma despretensiosa, em um desafio aqui do canal, né, de ler somente livros sorteados, e eu me apaixonei pela história. Aqui a gente vai acompanhar a Melody, começa com ela em um bar, ela marcou um encontro, e o cara simplesmente não apareceu. A Melody, quando ela tá indo embora do bar, ela acaba trombando com o Jeremy, e eles acabam tendo uma noite juntos, só que o Jeremy não é de Boston, ele é de Los Angeles. E então ele acaba voltando para Los Angeles no dia seguinte e ela permanece em Boston para terminar
a sua faculdade. Porém, eles fizeram um acordo de que quando cada um fosse para a cidade do outro, eles combinassem de se encontrar para se rever. E então, 4 anos depois, ela acaba recebendo uma oferta de emprego em Los Angeles e ela liga pro Jeremy falando assim, olha, amanhã eu tô em Los Angeles, a gente pode se encontrar para um café? E eles acabam se encontrando, conversando e tal, e no meio desse encontro o Jeremy acaba contando que ele está namorando. E ela fica um pouco chateada, né, porque ela não gostaria de ter ido a esse encontro sem saber disso, né, porque, querendo ou não, mesmo que eles não estivessem fazendo nada de errado, ela acha que é uma traição do Jeremy com a namorada, mas o Jeremy avisa que a namorada dele sabe sobre tudo, ele não tá escondendo nada, tá? A partir daí, então, eles meio que começam a manter uma relação de amizade, tá? E começa a desenvolver esse relacionamento e tal. Eu gostei muito da construção do romance dessa história, tá? As coisas acontecem de forma coerente, como tudo tem que ser. O romance entre eles ocorre de forma muito certa, tá? E coitado, o Jeremy, ele nesse livro, ele passa pelo pão que o diabo amassou, porque tudo acontece com ele nesse livro, assim, é incrível. E o fato de que a Melody tá ali sempre, primeiro como amiga, né, pra ajudá-lo, e depois, então, como um casal. Então eu gostei bastante, é uma série de 6 livros, e assim, eu estou bem disposta a fazer a leitura. Eu não avisei antes, mas eu fiz essa leitura em inglês, porque não tem ainda esse livro aqui no Brasil, e eu não sei se tem pretensões de vir, porém é uma linguagem fácil, então quem consegue ler em inglês eu recomendo bastante a leitura. Depois veio O Erro, da Ellie Kennedy. Ele é o segundo livro de Amores Improváveis, e eu vou confessar que esse livro ele começou me enganando bem, tá? Porque eu comecei achando a protagonista, que é a Grace, insuportável, uma chata, e que eu achei que por causa dela eu não ia conseguir gostar da história e nem dar uma nota tão boa, tá? Aqui a gente vai acompanhar o Logan com a Grace, tá? A gente acompanha todo o drama do Logan no primeiro livro, sobre ele ser apaixonado pela namorada do melhor amigo, e ele ainda tá tentando superar essa paixão, esse amor que ele sente. E ele acaba recebendo um convite para uma festa dentro de um dos quartos da faculdade, lá do dormitório da faculdade. E ele resolve ir para essa festa, porém ele acaba errando o dormitório e batendo na porta da Grace, tá? E aí onde eles têm o primeiro contato, onde eles começam a se conhecer e a tentar um relacionamento, tá? O Logan, ele sempre foi muito justo, sempre foi muito honesto, e quando ele percebeu que as coisas estavam ficando meio sérias entre ele e a Grace, ele abriu o jogo sobre ser apaixonado por outra pessoa e estar em processo de tentar esquecer essa garota, tá? Porém, a Grace, ela também não tá errada, tá, gente? Ela não tá errada, mas algumas atitudes dela eu não gostei, então foi isso que meio que me deixou meio que no medo de gostar ou não gostar dessa história, tá? No final das contas, a gente acompanha todo um drama na vida do Logan, sabe? Porque ele sabe que ele não vai poder seguir a carreira dele no hockey como jogador profissional, que é o que ele tanto quer, pois ele tem um compromisso com o pai dele, né? Ele vai terminar a faculdade, ele vai voltar para a casa do pai dele e vai cuidar da oficina pro irmão dele, que no momento está cuidando da oficina para que ele possa terminar a faculdade e vai viver a vida dele com a mulher dele, tá? Então ele sabe que o sonho dele tem uma data para terminar, né, que é quando ele terminar a faculdade, e ele já está no final da faculdade, então ele vê todo um drama acontecendo, que é também o que impede um pouco ele de se envolver num relacionamento com a Grace, o fato de que logo ele tá indo embora, tá? Eu gostei muito de como foi resolvido todo o problema da vida do Logan, o amadurecimento que ele teve, tanto a questão do romance também dele com a Grace. No final, a Grace, ela é uma pessoa totalmente compreensiva, que apoia todas as decisões do Logan e que fala que vai estar com ele em todas as suas decisões, do começo ao fim, tá? Então, mais ou menos o fim da história foi o que me deixou, o que tornou ela 5 estrelas pra mim. E gente, eu tô amando essa série, né? Eu li O Acordo, eu li esse, e os dois eu gostei muito, e assim, eu tô louca pra ler os próximos. Então vamos falar do último 5 estrelas, sem ser o favorito, mas que eu já falei também muito dele por aqui, que foi Noivas em Fuga, da Tessa Dare e da Christy Caldwell. Eu não vou me alongar muito nesse livro, eu vou deixar aqui o card onde eu falo um pouco sobre essa história, mas aqui a gente conta com 2 novelas, uma escrita por cada autora.
E eu gostei bastante de como foi levada essas histórias. Aqui nós temos duas histórias, em que uma delas é com dois melhores amigos e o outro é a irmã do melhor amigo. Então temos essas... Bom, então aqui a gente tem essas duas tropes que a gente gosta bastante de achar nos livros de romance e que aqui tem nesse romance de época, tá? Então, como eu disse, eu não vou me alongar muito sobre cada uma das novelas, porque eu já falei sobre elas aqui pra vocês, tá? Agora vamos aos aclamados favoritos do primeiro semestre. E, gente, temos aqui 3 livros que foram favoritos por motivos completamente diferentes, tá? Vamos lá. O primeiro é Uma Farsa de Amor na Espanha, tá? Eu também fiz a leitura dele em inglês, tá? Ó, olha o quanto que eu marquei nesse livro, gente. Eu já falei dele aqui também num vlog, onde eu explico a história, tal. E assim, gente, esse foi o meu primeiro favorito do ano, tá? E eu li ele em fevereiro, acho que final de fevereiro, por aí. Gente, esse livro, ele tem tudo pra quem gosta de romance amar, tá? Aqui a gente vai acompanhar a Cat. Eu sempre esqueço o nome, se é Aaron ou Adam. Eu acho que Adam é o de Hipótese do Amor. E, gente, é Aaron. Aqui a gente vai acompanhar a Cat e o Aaron. Eles meio que são inimigos no trabalho, tá? Porque quando o Aaron começou a trabalhar na empresa dela, ela foi se apresentar e ele teve uma reação um pouco exagerada. E ela meio que pegou uma raiva, um ranço instantâneo ali dele. Porém, a gente vai ver lá mais pra frente que foi neste exato momento em que o Aaron ficou caidinho pela Cat, já no começo da história, tá? O Aaron, ele acaba ouvindo que a Cat conversar com uma amiga dela sobre o casamento da irmã, em que ela foi convidada para ser madrinha e que ela vai ter que ir para Espanha para ser madrinha da irmã nesse casamento. Só que ela não gostaria de ir sozinha, pois ela saiu de lá com um relacionamento mal terminado, muito triste, muito sofrida com tudo que aconteceu, e ela não queria voltar para lá desacompanhada para que as pessoas não ficassem com dó dela, né, por tudo que aconteceu. E ele ouve essa conversa e ele acaba se oferecendo: eu vou com você, eu vou como seu acompanhante, você não tem uma opção melhor, eu sou sua única escolha. Ele é muito incisivo em falar que ele vai ser o melhor para ela. E ele se esforça, realmente, ele aprende espanhol, ele busca saber de tudo da família dela. Gente, é perfeito, tá? Aqui a gente vai ter o inimigos para amantes, o enemies to lovers, a gente vai ter um momento de uma cama só, fake dating, porque na verdade, né, ele se passa por namorado dela. Olha, esse livro, o romance, o momento em que os dois começam a ficar juntos, os momentos deles na Espanha, as interações, o Aaron todo cadelinha pela Cat. Ai, gente, eu amei, tá? Foi o meu primeiro favorito, meu primeiro contato com essa autora e eu simplesmente me apaixonei. E eu já tenho The American Roommate Experiment. Eu também tenho em inglês, tá? O Experimento de Amor. Eu não lembro o nome, tá? Eu lembro o nome em inglês. Eu tô doida pra fazer leitura porque eu também acho que eu vou gostar bastante. Então, assim, gente, só leiam, tá? Eu acho que todo mundo já leu, mas quem não leu, leia, porque é maravilhoso, tá? E o segundo favorito do ano foi um livro que mexeu com a minha cabeça. E até agora eu não sei dizer se eu odiei ou se eu amei. E aí, por isso, ele se tornou favorito, porque ele mexeu muito comigo. Que foi Na Estrada de Helicói, da Melinda Marqueta. Foi uma indicação que eu recebi de uma amiga minha. E esse livro, ele é completamente fora da caixinha. E ele é fora do normal, assim. Eu tava lendo e até a metade do livro eu não tava entendendo nada o que tava acontecendo. E aí depois da metade do livro a gente começa a entender, e a gente começa a entender a magnitude dessa história, da história dos personagens, desses dois grupos de amigos do passado e do presente, a conexão que há entre eles. Gente, mais um livro maravilhoso, que não é muito falado, tá? Até então eu nunca vi ninguém falando desse livro aqui na internet, então segue a dica. Ele não é um livro muito novo, porém vale muito a pena a leitura dele, tá? A gente vai acompanhar a Taylor, que é a nossa protagonista, né?
na sua cruzada pessoal, né? Porque ela foi abandonada pela mãe, aí ela foi criada pela Hannah, que acaba abandonando ela também em certo ponto da história. Então ela quer muito entender tudo o que tá acontecendo, tá? E aí são 3 grupos que vivem em guerra. Gente, eles são jovens, tá? A gente vai ter 3 grupos que vivem em guerra, então eles tentando se entender, tentando ganhar o espaço e tal. Então, assim, eu não posso falar muito porque a parte que passa a ser entendível do livro é muito spoiler, mas eu acho que eu recomendo bastante a leitura. E você vai conseguindo conectar os pontos de tudo que vai acontecendo para você tentar descobrir toda a história por trás da vida da Taylor. E quando você chega no final, você vê que você fez as conexões certas e você descobriu tudo o que estava acontecendo. É bem bacana, tá? Agora, vamos para o último queridinho, que tem também um vídeo especial só dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards também, que é Desencontros à Beira-Mar, da Jill Mansell, da coleção Romances de Hoje, da Arqueiro. Gente, essa história é perfeita, é maravilhosa. O romance, a construção, não só do casal protagonista, como dos outros personagens da história, todos. A gente conhece a história deles, a gente se apaixona pela vida deles, a gente vê eles amadurecendo, eles crescendo, o final de cada história, de cada um deles. É muito lindo, é muito emocionante, deixa o nosso coração quentinho, tudo que acontece aqui nesse livro. Eu amei. E sem contar que se passa na praia, né, gente? Eu adoro histórias que se passam na praia. Então, assim, me indiquem, tá? Me indiquem aqui embaixo nos comentários romances que se passam na praia, que obviamente eu estarei pronta para ler, porque são os meus amores, histórias que se passam nesse ambiente. Então, assim, são 3 livros favoritos por 3 momentos, por 3 motivos diferentes, né? Aqui é pelo amadurecimento, crescimento, tudo que acontece na história. Um porque foi um mix de sentimentos entre odiar e amar. E o primeiro porque é um romance clichê, maravilhoso, que tem tudo o que eu gosto, tá? Gente, é isso. Eu acho que eu falei demais. Eu fui muito interrompida pelo alarme, mas eu acho que é isso. Eu vou editar esse vídeo, vou reduzir muitas partes aqui, mas eu acho que é um resumão bem das minhas leituras desse primeiro semestre, tá? Eu achei que foram bastante leituras boas, tá? Eu esperava que não fosse tantas. Eu queria que mais 1 ou 2 livros estivessem aqui, porém não conseguiu atingir essa meta de nota, né? Então eu me sinto triste por isso. Mas o segundo semestre está começando e mais leituras vêm por aí e quem sabe entre alguns queridinhos nessa segunda lista, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, suas indicações e a gente se encontra no próximo vídeo.